tela, né, o documentário, e espero que todos vocês gostem, né? Para mim é mais interessante, né, já começar botando aí logo na tela, né? Colocando aí logo na tela, tem que ver se foi, né? Ainda não tenho certeza ao certo se foi ou se não foi. Não. Peraí, deixa eu ver. Já é de praxe, né? Que nem sempre vá. Peraí, deixa eu ver. Também não foi. Peraí, gente. Peraí. Acho que aparentemente foi. Beleza, deixa eu dar uma aumentadinha de velocidade, né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que já pode ser. Acho que eu já posso colocar aí, né? Tá bom, peraí. No dia 11 de setembro de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados foram sentenciados à prisão pela primeira turma do STF. Dos 5 crimes pelos quais Bolsonaro estava sendo julgado, todos renderam condenações, totalizando 27 anos e 3 meses de sentença. O julgamento, conduzido por Alexandre de Moraes, teve voto favorável para a condenação de Bolsonaro de 4 dos 5 ministros da primeira turma, tendo apenas o ministro Luiz Fux votado pela absolvição. A defesa de Bolsonaro ainda pode apresentar embargos para tentar reduzir o tamanho da pena, ou levar o caso para ser votado no plenário da Corte, e possivelmente mudar o resultado do julgamento. Mas com 4 votos favoráveis à condenação, as chances são remotas. Se mesmo após o esgotamento dos embargos a sentença não for revertida, Bolsonaro deverá cumprir a pena prevista pelo tribunal em regime fechado, podendo ser sentenciado à prisão domiciliar por ter mais de 70 anos e apresentar problemas de saúde. Mas como chegamos até aqui? Embora essa história comece em 2018, ela acontece... Thanks so much. Peraí, só um instante, já volto. Thanks so much, Akari Velasco Mix Vlog. Hello, sir, AutoCAD, happy Sunday, good morning. Thanks so much, sister. Ela é filipina, mas ela mora no Japão, né? Living in Japan, né? Então, thanks so much, sister. God bless you. Good morning for you too. Or good night, né? No Brasil is night. Ok, meu muito obrigado e tamo junto. Tá bom, acho que já podemos prosseguir, né? Em um país marcado por 7 constituições, 3 ditaduras e um histórico de instabilidade. Mesmo sob a Constituição de 1988, a mais duradoura da República, as tensões institucionais seguem presentes e ajudam a explicar os conflitos recentes. Nesse vídeo... Para falar a verdade, o Brasil vive uma ditadura desde 2020, né? Você vai ver a linha do tempo com os principais acontecimentos que culminaram na condenação de Bolsonaro, desde a deterioração do seu relacionamento com o STF, a prisão de aliados e as eleições de 2022. Mostraremos também a cronologia do início ao fim, da inclusão do ex-presidente em inquéritos e seus indiciamentos até a leitura da sentença no dia 11 de setembro. Em 28 de outubro de 2018, Jair Bolsonaro vencia o segundo turno das eleições presidenciais. A vitória encerrou um ciclo de mais de 13 anos de domínio do Partido dos Trabalhadores no voto popular. Sua campanha fugiu do convencional. Eleito 7 vezes deputado federal pelo Rio de Janeiro, Bolsonaro não era um outsider na política brasileira. Ainda assim, por seu discurso forte anticriminalidade. Não. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinha. Suas declarações polêmicas. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! E fazendo um trabalho que a gente não fez, matando 30 mil. Começando com o FHC, não deixar pra fora não. E seus embates com figuras-chave do petismo e da esquerda. Dá pedido outra. E a minha campanha, eu começo apelando a deputada Brigida Silva,
que já foi governador do Rio de Janeiro, que acabou de defender aqui um menor vagabundo e ladrão. Bolsonaro se posicionou para aproveitar o desgaste da esquerda causado pela Operação Lava Jato e pela crise econômica do governo Dilma em 2016. I'm fine, sister. Alca Velasco Mix Vlog. Thanks for jacket me. No problem. Thanks, sister. Pinning your phrase in my chat. No? Thanks so much. Angie, you're okay, friend? Tamo junto. Tamo junto. Grandes coligações nem espaço expressivo na TV. O seu Jair Messias Bolsonaro aí, tá ok no tocante a essas questões. Bolsonaro repetiu a fórmula que havia impulsionado sua visibilidade. Uma campanha marcada pelo uso intenso das redes sociais e pela mobilização orgânica de apoiadores no ambiente digital. Uma estratégia que se manteria durante toda a sua presidência e que se tornaria um dos focos de seus conflitos com o STF. Durante os primeiros 4 meses de governo, a relação de Bolsonaro com o judiciário e os outros poderes era estável. Apesar de não haver grandes pontos de atrito, alguns acontecimentos começaram a indicar o clima que viria nos próximos anos. Desde 2016, Bolsonaro era réu em ação penal no STF por incitação ao crime de estupro e por injúria em seu episódio com a deputada do PT, Maria do Rosário. Jamais isso pra você que você não merece. Para seus apoiadores, havia um receio de que essas ações fossem uma reação do establishment de tentar barrar sua candidatura. Mano, sei lá, velho, eu acho isso muito errado, né? O Bolsonaro defendendo a Liliane Virrimbá, né, com relação ao Champinha, né? A Maria do Rosário intromete, defende o cara que entubou a garota à força, né? Cometeu aquele crime contra a Liliane, né? E ainda o Bolsonaro, que é o errado da história, né? Vai entender, né? O que o papaizinho Estado não faz para querer defender uma femimimi, né? Mas enfim. Um temor que se somava à desconfiança da direita em relação ao Supremo por 7 dos 11 ministros do tribunal terem sido indicados pelo PT. Foi nesse ambiente que Eduardo Bolsonaro proferiu uma de suas frases mais polêmicas. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Após ser eleito, mas ainda antes de assumir o cargo, Bolsonaro recebeu um exemplar da Constituição da ministra Rosa Weber, uma cena que muitos interpretaram como um recado da corte ao novo presidente. Ainda assim, os primeiros movimentos da atuação mais incisiva do STF não foram em resposta a uma ação específica do governo. Em 14 de março de 2019, o ministro Dias Toffoli determina a abertura do inquérito das fake news para investigar, em suas palavras, notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. A instauração da investigação gerou controvérsia. O inquérito colecionou críticas de advogados, juristas e até ministros do STF, que questionaram excessos e irregularidades da corte no processo. Parecia ser inédito o fato de o Supremo estar abrindo um inquérito sem ser solicitado pela Polícia Federal ou pela Procuradoria-Geral da República. A abertura do inquérito de ofício e a escolha do relator foram justificadas pelo STF, com base no artigo 43 do seu regimento interno. A norma determina que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Quando a Corte votou pela constitucionalidade do inquérito pouco mais de um ano depois, o ministro Barroso defendeu uma interpretação ampliada do artigo 43. O inquérito teve outra característica marcante. O ministro relator responsável por comandar a investigação não foi definido por sorteio, como manda o artigo 66 do regimento interno do STF. Dias Toffoli decidiu que o relator escolhido para o caso fosse o ministro Alexandre de Moraes. Isso full aleatório, né? Completamente full aleatório ele escolhe, né? Em 15 de abril de 2019, Moraes determina que a revista Cruzoé e o site O Antagonista retirem do ar reportagens e notas que citavam o presidente da corte, Dias Toffoli, sob o codinome O Amigo do Amigo de Meu Pai, em documentos da Operação Lava Jato. Os grandes grupos de mídia reagiram, classificando a decisão como censura. Os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello também se referiram à decisão como censura. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apontada pelo ex-presidente Michel Temer ao cargo, foi uma das vozes mais críticas, determinando o arquivamento do inquérito das fake news um dia após a decisão de Moraes. O pedido não foi atendido.
O então senador Randolph Rodrigues também fez duras críticas ao procedimento e, juntamente com outros senadores, pediu o impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O nível de desgastamento, principalmente com a manifestação recente agora, de não considerar a manifestação da PGR, não deixa outra alternativa a não ser o que o senador Alessandro Vieira e outros senadores acabaram de tomar, o senador Cajuru e outros senadores acabaram de tomar. Interpor mais um pedido de impeachment agora em relação ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Dias Toffoli. Em meio à repercussão negativa, Moraes revogou sua decisão 3 dias depois. Apesar de Moraes ter recuado na sua decisão, o episódio abriu um precedente baseado na interpretação ampliada do artigo 43 do regimento do STF, um recurso que seria acionado em diversas ocasiões nos anos seguintes. O primeiro grande embate entre Bolsonaro e o Supremo parece ter começado durante a pandemia, quando as tensões políticas se refletiram nas ruas em um ato organizado por seus apoiadores. Naquele momento, havia uma discordância política entre o governo federal e os governos estaduais sobre as medidas de distanciamento que Peraí. Sweet Mila, good morning. Good morning, my sister. Good morning. Wake speak for you too. Sweet Mila. Thanks so much. Thank you for watching my live, my sisters. Tamo junto. Já. afetavam o funcionamento do comércio no auge da pandemia. O Planalto defendia a flexibilização, enquanto governadores como Dória e Eduardo Leite optaram por medidas mais restritivas. Na mediação da disputa, em 16 de abril de 2020, o STF se posicionou favorável aos governadores. A Corte decidiu que prefeitos e governadores possuíam autonomia para determinarem medidas para o enfrentamento ao Covid. Em 19 de abril de 2020, apoiadores de Bolsonaro se reuniram em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Os manifestantes se posicionavam a favor do presidente em seus conflitos com governadores e seu primeiro atrito com o STF. Alguns deles carregavam faixas pedindo intervenção militar, o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O povo está clamando! Nós queremos o AI-5 e Bolsonaro no poder! Bolsonaro também discursou na manifestação. Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! Todos nós juramos um dia estar na vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Cheia da velha polícia! A participação do ex-presidente gerou desconforto e críticas por parte do presidente da Câmara, governadores e, principalmente, ministros do STF. Se até esse momento o STF estava dividido sobre as prerrogativas extraordinárias usadas para abrir inquéritos, depois dessa data, a Corte adotou uma certa sintonia. 2 dias depois da manifestação, Moraes abre a pedido do Procurador-Geral da República Augusto Aras o inquérito para apurar a organização de atos contra a democracia no país. E 8 dias depois, em meio à controversa saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, Moraes suspende a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal, sob o argumento de interferência política de Bolsonaro na PF. Conversei com o presidente, houve essa insistência, falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Não são tanto essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar. E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. Em 22 de maio de 2020, o vídeo da reunião ministerial. E agora o seu paspalho, que o Lula colocou um cara que é fã do Fidel Castro na Polícia Federal, tá bom pra você? Foi gostoso você ver isso? E o seu paspalho, né? Respondendo aí o Sérgio Morno, né? Que embasou a denúncia de Moro foi tornado público pelo STF, no âmbito do inquérito aberto por Celso de Mello para investigar se houve interferência de Bolsonaro na PF. O vídeo causou ainda mais desgaste entre o governo e a Suprema Corte, especialmente pelas declarações do então ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub. Eu não botar esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Weintraub, posteriormente, passou a ser investigado, virou alvo de pedidos de impeachment e deixou o ministério logo depois. Passados 5 dias, aliados e apoiadores de Bolsonaro se tornam alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito do inquérito das fake news. Nesse período, a investigação... Que tristeza para a Polícia Federal se sujeitar a esse trabalhinho sujo, né? Esse trabalhinho porco aí do STF, né? Ridículo mesmo, né? Mas... A ação de membros do governo por divulgação de notícias falsas já era tema conhecido. O Brasil tem tanto problema, né? Mas, sei lá, para a Polícia Federal o que atrapalha é a fake news, né? Notícia falsa, né? Eles tá certo, né? Sido no debate público desde a instauração da CPMI das fake news no Congresso,
8 meses antes. Entre eles estavam Luciano Hang, Roberto Jefferson, Alan dos Santos e Bernardo Quista. E nessa data, o STF menciona nominalmente o chamado Gabinete do Ódio do Planalto. Um termo já... Não, agora o engraçado é que eles não vão atrás do Gabinete do Ódio que o PT fez, né, com o nosso dinheiro público, né, como se não bastasse, né, dinheiro do meu imposto, do seu imposto, né, do imposto né, de todo contribuinte, né, aí eles não vão atrás, né. Popularizado por uma reportagem no Estadão, denunciando o funcionamento de uma máquina de difamação operada pela ala mais radical de apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. Acabou, porra! Me desculpe, desabafo, acabou! Concordo. Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Menos de um mês depois, Moraes determina a quebra dos sigilos bancários de 10 deputados e um senador aliados de Bolsonaro. Pouco menos de um ano depois, em fevereiro de 2021, Moraes emite um mandado de prisão contra o deputado Daniel Silveira por um vídeo gravado pelo parlamentar com ofensas a ministros do STF. Fala pro Alexandre de Moraes, homenzão, né? O fodão. Vai lá e manda ele prender o Vilas Boas. Eu queria saber o que você vai fazer com os generais. Os homenzinhos do botão dourado, lembra? Você lembra do AI-5, você lembra. Por várias e várias vezes eu já te imaginei levando uma surra. Por quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte na rua levando uma surra. Em 19 de fevereiro de 2021. Tipo assim, eu não achei certo ele falar isso, né? Que aí talvez ele está induzindo a violência contra essas pessoas deploráveis, né? Que infelizmente fazem parte da nossa Suprema Corte, né? Então realmente não vou concordar com violência, né? Mas também não achava certo o que aconteceu com ele, né? Recentemente, né? Os caras queriam dar prisão perpétua para ele, né? A Câmara dos Deputados confirma a prisão de Daniel Silveira. Em julho de 2021. Eu sei, mano, eu acho que antes, como a Câmara ela era muito petista, muito petralhista, era isso, né? Hoje que tá mais bolsonarista, eu acho que dificilmente o Daniel Silveira poderia ser preso, né? Não sei. Moraes abriria o inquérito das milícias digitais, mirando aliados e apoiadores de Bolsonaro nas investigações. Nesse momento, o juiz já relatava 3 inquéritos investigando o ex-presidente e seus aliados, tornando-o a ponta de lança do STF em todos os casos envolvendo Bolsonaro. Ainda em julho, no dia 29, Bolsonaro e o então ministro da Justiça Anderson Torres realizaram uma live para apresentar o que seriam indícios da possibilidade de fraudes e manipulação de votos em eleições. Essa live é citada no relatório da PF, que levou à condenação de Bolsonaro como o início da trama golpista. Nas próximas 5 semanas, a reação de Moraes seria ordenar a inclusão formal de Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news, encaminhar ofício ao TSE para investigar Anderson Torres, acolher notícia-crime do TSE contra Bolsonaro por divulgação de inquérito sigiloso da PF, ordenar a prisão de Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro, determinar busca e apreensão contra o cantor Sérgio Reis e o deputado naquela época apoiador de Bolsonaro, Ottoni de Paula, e decretar as prisões do jornalista Wellington Macedo e do caminhoneiro Zé Trovão. Bolsonaro reagiu enviando ao Senado pela primeira vez um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. E em 7 de setembro de 2021, na maior manifestação de apoio a Bolsonaro durante seu mandato, o presidente faz um duro discurso contra o STF para um grande público que já não era simpático à instituição. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, ex-presidente, não vai cumprir. No dia seguinte, entretanto, com a mediação de Michel Temer, Bolsonaro escreve uma carta de desculpas a Alexandre com a expectativa de que o gesto traria apaziguamento. 1 ano depois, Bolsonaro afirmaria que Moraes não cumpriu o acordo que teria sido combinado naquele momento. Em 22 de abril de 2022, Bolsonaro concede um indulto a Daniel Silveira, em um movimento que foi interpretado como desafio direto à atuação do STF. O indulto seria posteriormente anulado pelo STF em 2023, e Silveira... Nas vésperas das eleições, Bolsonaro realiza reunião com ministros onde alinha a narrativa sobre supostos indícios de fraude das urnas eletrônicas, acusando o STF de tentar impedir sua reeleição. Os caras estão preparando tudo, pô.
Por Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita que em Faquim, Barroso, Alexandre Moraes? Alguém acredita? Você quer levar para o braço. Todo, tudo. Tem um recado que vai dar às 10 da noite na televisão. Alguém tem dúvida disso? A gente vai mesmo hoje, o Supremo Tribunal Federal. Puta que pariu, porra. Ninguém quer vir na mesa, ninguém quer dar o golpe, ninguém quer dar uma tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Vamos esperar um dia. Todo mundo vai se fuder. Apesar de termos hoje o contexto de que essa reunião aconteceu em julho de 2022, na época, essa informação não era pública. Isso porque o arquivo de vídeo que mostra a reunião foi encontrado no computador de Mauro Cid, em investigações conduzidas pela Polícia Federal em 8 de fevereiro de 2024, no âmbito da Operação Tempus Veritatis. A manifestação pública de Bolsonaro, na época, foi em uma reunião com embaixadores em 18 de julho de 2022. Nela, o ex-presidente questionava a segurança das urnas eletrônicas. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014. Um mês depois, Moraes foi empossado como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por ser o ministro mais antigo do STF em exercício no TSE. O órgão é responsável por conduzir o processo eleitoral brasileiro. A posse acendeu alerta sobre Bolsonaro e sua equipe, visto que, nessa data, Moraes já concentrava a relatoria de 6 inquéritos que envolviam o ex-presidente ou seus apoiadores como alvo das investigações. O que se seguiu no mês das eleições foi a determinação de Moraes para a derrubada de diversas propagandas eleitorais e conteúdos em redes sociais de apoiadores de Bolsonaro. Entre os conteúdos estavam publicações que ligavam Lula a organizações criminosas como o PCC e citavam seu apoio a ditadores latino-americanos como Ortega e Nicolás Maduro. O TSE também ordenou a retirada de peças que desfavoreciam Bolsonaro, como conteúdos o associando a pedofilia e canibalismo. Mas a campanha de Lula foi mais exitosa em conseguir decisões a seu favor, concentrando 116 direitos de resposta nas propagandas eleitorais, contra apenas 14 de Bolsonaro. Com a vitória de Lula no dia 30 de outubro, as ações tomadas pelo TSE sob o comando de Moraes aqueceram ainda mais o discurso já inflamado dos apoiadores mais fiéis de Bolsonaro. Bolsonaro não se manifestou após os resultados e deu poucas entrevistas nos meses subsequentes às eleições. A sua postura de silêncio foi interpretada tanto como uma reação emocional, de inconformidade com o resultado das eleições, quanto como um gesto simbólico de ruptura institucional por membros mais engajados de sua base. Alguns especularam através de fotos e posts que o presidente estaria dando sinais de que haveria uma mobilização pela alta cúpula do Exército para suspender o resultado das eleições por fraude. E em dezembro, segundo a PF e depoimento do general Freire Gomes, teria ocorrido a reunião onde Bolsonaro apresenta o decreto de manutenção da lei e da ordem, visando suspender o resultado das eleições. A ambiguidade na reação de Bolsonaro, combinada com o resultado acirrado das eleições e sua ausência da cerimônia de posse de Lula, alimentou a desconfiança de seus apoiadores mais engajados. Alguns hostilizaram ministros do STF em frente a um hotel em Nova York. Isso aqui é um bandido, seu filho da puta! Seu bandido de merda! Senta guardado, seu bandido, filha da puta! Seu velho de merda! Senta guardado e tem mais, viu? Fato que gerou a famosa resposta de Barroso. Perdeu, mané, numa mola. Muitos outros no Brasil... Agora sua filhinha perdeu o passaporte dela nos Estados Unidos, né? Perdeu, mané, numa mola. Montaram manifestações e acampamentos em frente aos quartéis, assim que os resultados foram divulgados. Manifestações essas que se transformariam em caos. Os eventos de 8 de janeiro foram apontados pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República e pelo STF como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, amparado em uma lei sancionada pelo próprio governo Bolsonaro em 2021. A destruição da sede do Supremo e de outras instituições acarretaram na prisão de mais de 1.400 manifestantes. Dentre eles, pelo menos 638 foram condenados, 552 fizeram acordos com o Judiciário e 141 permanecem presos até hoje. Em 3 de maio de 2023, em uma operação que investigava a falsificação de dados do certificado de vacinação de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente, foi preso e seu celular foi apreendido.
Uma prisão que podia parecer pequena inicialmente, se tornou o catalisador para a queda de todos os aliados mais próximos e do próprio ex-presidente. Pouco mais de um mês depois, mensagens mencionando intervenção militar no celular de Cid entre ele e militares de alta patente do Exército Brasileiro se tornam públicas, bem como documentos que foram apontados como minutas de decretos determinando a realização de novas eleições e o afastamento de ministros do TSE. Posteriormente, Bolsonaro foi declarado inelegível 2 vezes pelo TSE, e o STF homologa um acordo de delação premiada com Mauro Cid. Em fevereiro de 2024, a Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal é deflagrada e Bolsonaro tem seu passaporte apreendido. E 9 meses depois, Bolsonaro e mais 36 pessoas são indiciadas no âmbito da operação, por tentativa de golpe de Estado em documento de 884 páginas elaborado pela PF e entregue ao STF. Em 18 de fevereiro de 2025, a PGR denuncia Bolsonaro e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. E 1 mês depois, a denúncia é aceita pelo STF, sem poder sair do país e em monitoramento pela PF, após anos de investigações e medidas judiciais. O destino de Bolsonaro parecia cada vez mais próximo de ser definido pelo Supremo Tribunal Federal. Com a delação de Cid homologada e a denúncia se encaminhando para um julgamento, Eduardo Bolsonaro, durante uma viagem para o exterior, anuncia que vai se licenciar do próprio mandato e ficará nos Estados Unidos. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Em 10 de julho de 2025, Bolsonaro é interrogado pelo STF no âmbito das investigações. Esse é o momento em que o ex-presidente conversa pela primeira vez com Moraes desde uma reunião anterior. De acordo com Mauro Cid, esse encontro anterior teria acontecido de maneira informal na casa do senador Ciro Nogueira, em dezembro de 2022, mais de 2 anos atrás. Os momentos-chave do depoimento de Bolsonaro no STF. Em 18 de julho de 2025, Bolsonaro passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. E no início de agosto, teve seu celular confiscado e sua prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes. As medidas foram tomadas no âmbito da Ação Penal 2688. Segundo a decisão de Moraes, Bolsonaro estaria por trás da criação de material pré-fabricado para ser disseminado por apoiadores em ataque ao STF. A decisão foi considerada exagerada e desnecessária, mesmo por outros membros do STF e por integrantes da primeira turma da corte encarregados de julgar Bolsonaro. Na visão de alguns magistrados, a decisão fez a conta do tarifaço de Trump e das sanções da Lei Magnitsky caírem no colo do STF. As sanções incluíram tarifas de 50% sobre produtos exportados do Brasil aos Estados Unidos, anunciadas no dia 9 de julho e impostas a partir do dia 6 de agosto, e a sanção da Lei Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, considerada como pena de morte financeira. Porém, até o momento, as tarifas aos produtos brasileiros e as sanções contra Moraes impostas pelo governo americano não tiveram influência sobre o andamento do julgamento. Washington já deixou claro que o resultado do julgamento de Bolsonaro pode levar à ampliação das sanções contra autoridades brasileiras. Há, inclusive, a hipótese de um rompimento diplomático oficial com o Brasil sendo considerada. Enquanto isso, um projeto de anistia é alvo de disputa dentro do Congresso Nacional, e seu andamento é monitorado de perto pelo Supremo Tribunal Federal. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, agora na posição de denunciantes do Supremo Tribunal Federal brasileiro nos Estados Unidos, afirmam em veículos de imprensa e em suas redes sociais que uma anistia ampla, geral e irrestrita é exigida para que as relações com os Estados Unidos sejam retomadas. Já no Senado, Davi Alcolumbre costura uma versão mais contida, para diminuir as penas dos envolvidos no 8 de janeiro, mas sem perdão a Jair Bolsonaro. Mano, fala pra mim, se não é uma das maiores burrices no face da terra o Bolsonaro ter apoiado o Alcolumbre pro Senado e ter apoiado esse outro estrume do Hugo Mota pra Câmara. Pra que isso, mano? Sei lá, fica neutro, né? Não tem ninguém legal pra apoiar. Fica neutro, se redima, né? Se fecha, né? É o que eu poderia falar, né? Durante todo esse processo, Moraes acumulou a relatoria de 10 inquéritos. Nossa, mano, que coisa de... Mano, no começo da Covid eles davam remédio diaidético pra quem tava com a Covid-19, velho.
inquérito das fake news, interferência policial na Polícia Federal, mano, tá, isso pelo menos foi arquivado, né? Milícias digitais, nossa, não, tipo assim, do PT eles não vai atrás, né? Vazamento de dados sigilosos da PF, nossa, falar que as urnas não são confiáveis, mano, sei lá, velho, eu prefiro nem falar, tá? Atos antidemocrático, tá? Fake news da não sei o que vacina, adulteração do cartão de vacina, o que? Joias sauditas, coisas. Ué, mas não, isso daqui eu acho que foi arquivado, né? Golpe de Estado e atentado à democracia virou apertar, não sei. Investigação sobre tá. Enfim, mano, é complicado. Bons dos quais correm até hoje. Moraes também tomou decisões que causaram divergência entre membros do próprio tribunal e foi acusado por um ex-assessor de forjar provas em uma outra investigação que envolvia aliados de Bolsonaro, como Luciano Hang. Moraes passou a ocupar espaço central no noticiário nacional e internacional. Sua atuação foi interpretada de maneiras distintas, em alguns contextos como símbolo de proteção da democracia, em outros como símbolo de excessos de poder do STF. Resta agora saber como essa história ainda pode receber novos capítulos. O ex-embaixador Rubens Barbosa afirmou que mais sanções devem ser impostas ao Brasil com o desfecho do julgamento, incluindo o aumento das tarifas além dos 50% já impostos. E o Itamaraty espera mais medidas punitivas do governo americano nas próximas semanas. Outro fator decisivo... Cara, eu sou brasileiro, mas eu acho que os Estados Unidos está certíssimo, porque esses aí do sapinho quer fazer o Brasil, né, virar uma Venezuela. Então, antes ele arrebentar e quebrar com as pernas de todos eles ainda, né, não querer com isso adiante do que, né, achar que é tudo normal, tudo oba-oba e deixa eles continuar a fazer a desgrama que eles querem. Né? Será o resultado das eleições de 2026, que poderá consolidar ou alterar o equilíbrio político estabelecido após a condenação de Bolsonaro. No Brasil, Tarcísio, visto por muitos como um possível herdeiro de Bolsonaro, reagiu chamando Moraes de tirano e articulando para pautar a anistia no plenário da Câmara. E ele é mesmo. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Que Deus abençoe vocês. Vamos para a vitória, vamos para a anistia. Eu tenho certeza que nós vamos chegar na anistia. As eleições de 2026 inaugurarão um novo capítulo nessa história, com opositores, aliados e herdeiros se articulando. Permanece a dúvida sobre a resiliência do movimento que Bolsonaro criou, além do próprio Bolsonaro. Você sabia que a Brasil Paralelo... Gostei muito do que a Brasil Paralelo falou, excelente documentário, mas, para resumir, que isso sirva de lição para um próximo presidente que seja direitista, conservador ou liberal, não cometer os mesmos erros que o Bolsonaro cometeu. Querer ser amigo do STF é fim de carreira, né? Estamos vendo aí o que estamos vendo, né? Enfim, fiquem todos na santa paz de Deus, um forte abraço, muito obrigado a Acari Velasco Mix Vlog, Sweet Mila, e é isso aí, tamo junto, good morning, bye bye, gente, tchau, bye bye.